Você já se perguntou qual é o segredo misterioso de Matusalém? Por que Deus permitiu que ele vivesse 969 anos, a vida mais longa já registrada na Bíblia? Será que há um motivo especial por trás dessa longevidade? E qual foi o motivo de Deus esperar sua morte para enviar o dilúvio que destruiu a terra? E falando em mistérios, por que no filme Noah, de 2014, estrelado por Russell Crowe, vemos uma espada que supostamente pertencia a Matusalém, usada para matar 98 mil demônios? Essa espada tinha um nome de Deus gravado nela. Será que isso tem base bíblica ou é apenas uma criação de Hollywood? De onde vem essa história? Bem-vindos ao Tipo Licatiano, onde exploraremos a Bíblia de forma cronológica, revelando verdades ocultas e desvendando mistérios fascinantes. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Também deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre esses temas intrigantes. Hoje vamos mergulhar na vida de Matusalém, entender sua importância na história bíblica, sua relação com seu pai Enoque e seu neto Noé, e descobrir as tradições que cercam sua morte e o dilúvio. Vamos explorar também a origem da história da espada de Matusalém e como ela se relaciona com as tradições místicas. Para entender melhor a vida de Matusalém, precisamos voltar no tempo e entender como era o mundo na época do seu nascimento. Matusalém nasceu em uma era em que a Terra estava recém-criada e os homens ainda tinham uma convivência muito mais profunda com Deus e viviam por séculos. Ele faz parte da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que nasceu após a morte de Abel. A Bíblia nos conta em Gênesis 5 que os descendentes de Sete tiveram uma vida extraordinariamente longa. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, seu filho, viveu 912 anos. Essa longevidade foi passada de geração em geração, culminando em Matusalém, que viveu 969 anos, a vida mais longa registrada na Bíblia. Explico como os antigos contavam as suas idades e por que viviam tanto tempo em um vídeo anterior. Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Para entender a vida de Matusalém, é essencial começar com seu pai Enoque. Enoque foi descrito como um homem que andou com Deus, tinha uma conexão especial e profunda com o Criador. Aos 65 anos, Enoque gerou a Matusalém. Durante os 300 anos seguintes, continuou a viver uma vida de intensa comunhão com Deus. Essa relação espiritual impactou profundamente a educação de Matusalém. Desde jovem, Matusalém cresceu observando seu pai em momentos de profunda meditação e oração. Enoque frequentemente falava com Deus e recebia visões e revelações divinas. O livro de Enoque, um texto apócrifo, relata muitas dessas visões, incluindo profecias sobre o futuro e ensinamentos sobre a justiça e a piedade. Imagine Enoque sentado sob uma árvore frondosa chamando Matusalém para compartilhar essas revelações. Meu filho, dizia Enoque, com uma expressão serena, Deus me mostrou coisas grandiosas. Nossa linhagem foi escolhida para preservar a fé e a justiça em um mundo cada vez mais corrupto. Matusalém, com os olhos brilhando de determinação, prometeu seguir os ensinamentos de seu pai, absorvendo cada palavra com atenção. A vida em família de Matusalém não era apenas sobre ensinamentos espirituais. Enoque também o instruía em práticas diárias e morais, refletindo a justiça que ele praticava. A convivência com um pai tão dedicado a Deus certamente moldou o caráter de Matusalém, preparando-o para transmitir esses valores a seus próprios filhos e netos. Aos 365 anos, Enoque foi arrebatado por Deus, um evento sem precedentes, que Matusalém provavelmente testemunhou. Matusalém, embora abalado pela perda de seu pai, sentiu sua fé se fortalecer. Esse arrebatamento não apenas reforçou sua crença em Deus, mas também o motivou para viver de acordo com os ensinamentos de Enoque, mantendo a justiça em uma época de crescente maldade. Após o arrebatamento de Enoque, Matusalém assumiu a responsabilidade de liderar sua família e manter a fé em Deus.
Deus confortou Matusalém, escolhendo-o para seguir os passos de seu pai em um mundo que estava prestes a ruir. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre toda a história de Matusalém. Por isso, alguns autores, como Eliezer de Worms, um rabino e místico judeu do século XII, recorreram a fontes adicionais para preencher essas lacunas. Eliezer de Worms utilizou o Midrash, o Talmud, a literatura mística judaica e algumas tradições folclóricas para escrever no Perush HaDevorah, uma obra exegética e mística sobre a Torá. De acordo com o Perush HaDevorah, Matusalém possuía uma espada com o nome inefável de Deus gravado nela. Essa espada não era apenas uma arma, mas um símbolo de poder divino e da proteção de Deus. A história relata que Matusalém usou essa espada em uma época de grande perigo e corrupção. Demônios e forças malignas estavam ameaçando a paz e a justiça na terra. E Matusalém, com a força e autoridade concedida por Deus, enfrentou esses seres malignos. A espada de Matusalém, imbuída com o nome de Deus, tinha o poder de destruir essas entidades malignas. Em uma batalha épica, Matusalém usou a espada para matar até 98 mil demônios, conforme mencionado na tradição. Esse texto destaca a coragem e a fé de Matusalém em um mundo cheio de escuridão. Após essa grande batalha, Matusalém continuou a viver uma vida de retidão e justiça, transmitindo os ensinamentos de seu pai, Enoque, para as futuras gerações. Ele se tornou uma figura ainda mais reverenciada por sua fé e ações heróicas. A tradição afirma que após sua morte, a espada foi enterrada com ele, embora algumas versões sugiram que ela foi passada para Abraão. Essa história foi utilizada no filme Noah, em 2014, estrelado por Russell Crowe. Mas como acabei de explicar, essa história não tem nenhuma base teológica. São histórias místicas influenciadas pela invasão grega durante o período helenístico, aproximadamente de 323 a.C. a 31 a.C. Nessa época, houve uma significativa interação entre as culturas grega e judaica, especialmente após a conquista de Alexandre o Grande. Deixando de lado a parte mística e voltando à história bíblica, Matusalém foi pai de Lameque, que aos 182 anos gerou Noé. Noé nasceu em uma época de crescente corrupção e maldade na terra, um período que culminaria no julgamento divino com o dilúvio. A longevidade de Matusalém permitiu que ele estivesse presente durante os primeiros 600 anos da vida de Noé, uma época crucial de formação e preparação. Matusalém, conhecido por sua sabedoria e justiça, provavelmente desempenhou um papel vital na educação de Noé. A presença de Matusalém teria sido um pilar de força e estabilidade para Noé, especialmente em um mundo cada vez mais corrupto. A tradição de justiça e piedade passada de Enoque para Matusalém e, por fim, para Noé, criou uma linha de retidão que preparou Noé para a sua missão divina. Noé, escolhido por Deus para construir a arca e salvar a humanidade e os animais do dilúvio iminente, teria encontrado inspiração e orientação nos ensinamentos de Matusalém. A Bíblia nos diz que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus, uma descrição que ecoa a vida de seu bisavô Enoque. De acordo com a tradição do Midrash, Deus adiou o dilúvio por 7 dias após a morte de Matusalém, permitindo um período de luto por esta figura justa. Mas por que Deus esperou até a morte de Matusalém para enviar o dilúvio? Para entender isso, podemos fazer algumas contas baseadas na cronologia bíblica. O nascimento de Matusalém. Matusalém nasceu quando Enoque tinha 65 anos. Isso está em Gênesis 5:21. Nascimento de Lameque. Matusalém tinha 187 anos. Isso está em Gênesis 5:25. O nascimento de Noé. Lameque tinha 182 anos. Isso está em Gênesis 5:28. E o dilúvio. Noé tinha 600 anos. Isso está em Gênesis 7:17-6. Portanto, Matusalém tinha 369 anos quando nasceu Noé. 187 mais 182. E viveu mais 600 anos até o dilúvio, totalizando 969 anos. Assim, Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. A morte de Matusalém, ocorrida no ano do dilúvio, marca o fim de uma era.
Segundo o Midrash, Deus adiou o dilúvio por 7 dias após a morte de Matusalém, permitindo um período de luto por esta figura justa. Esse ato de misericórdia sublinha a importância de Matusalém para Deus e destaca a paciência de Deus antes de trazer o julgamento sobre a terra. Com a morte de Matusalém, Noé assumiu a responsabilidade de continuar a linhagem justa. Ele seguiu os passos de seus ancestrais, mantendo a fé e a justiça em um mundo prestes a ser julgado. Mas por que Deus decidiu mandar o dilúvio? O que aconteceu para Deus tomar essa decisão tão extrema? Como era o mundo antes do dilúvio? Esse será o tema do nosso próximo vídeo. Se você quiser continuar acompanhando nossas explorações bíblicas de forma cronológica, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E comente abaixo o que você acha que foi mais importante nos ensinamentos de Matusalém para Noé. Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões.